né? Então, quando o Instituto trabalha nessa questão de colocar a cultura, as artes com equidade, é justamente isso, colocando profissionais que compreendem aquela arte, aquela manifestação artística, e pessoas que entendem da inclusão da pessoa com deficiência visual neste universo. Então, para acontecer a inclusão, a acessibilidade tem que ter essa sincronia, né, entre Estado, sociedade, instituições, gestores públicos, né? E quando você faz isso com uma ideia de inclusão sem preocupação do que a lei está dizendo ou não, a coisa acontece naturalmente, é simplesmente colocar no coração e na mente a serviço de todos. A Lei Brasileira de Inclusão é a filha magna, a filha mais vistosa e mais potente para que esse processo de transformação social se acelere. Trazer para a nossa legislação uma outra percepção sobre a deficiência traz desafios, mas, sobretudo, uma necessidade de mudança paradigmática. Você faz aí uma crítica, fazendo em forma de reivindicação, que eu agora, olhando, é impressionante como não tem mesmo. E ninguém melhor para definir políticas públicas para as pessoas deficientes, senão as próprias pessoas como protagonistas dentro, à frente de um órgão como esse, com autonomia financeira, administrativa e tudo. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à CAGES, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Em julho passado, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência completou 10 anos de sua efetivação. A legislação é considerada um marco na garantia de direitos e na promoção da inclusão social. Apesar do marco legal ter contribuído significativamente na transformação de como a sociedade vê e reconhece os direitos das pessoas com deficiência, os desafios para a garantia plena desses direitos e promoção da cidadania ainda são muito grandes. A Lei Brasileira de Inclusão foi criada para garantir que pessoas com deficiência possam exercer seus direitos em condições iguais aos demais cidadãos. Apesar de reconhecermos os inúmeros avanços, ainda estamos longe de alcançar o que a lei preconiza. Capacidade civil plena, acesso à educação inclusiva, acessibilidade em espaços públicos e também privados, trabalho e acesso à cultura, turismo e lazer são alguns desses desafios. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, quase 15 milhões de brasileiros declaram ter algum tipo de deficiência, o que representa 7,3% da população brasileira com 2 anos ou mais. Além disso, foram identificados 2.400.000 pessoas com transtornos do espectro autista, também considerado uma deficiência, cujos dados somente foram coletados pelo IBGE em 2022. Para falar sobre os avanços, desafios e a situação das pessoas com deficiência no Brasil, o Observatório de hoje recebe o promotor de justiça, Dr. Hugo Porto, coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania, com atuação também na defesa da pessoa com deficiência. Também conosco, nós vamos ter a participação privilegiada para nós, que é do professor Paulo Roberto Cândido, professor da Sociedade de Assistência aos Cegos e apresentador do programa Ponto Cego na TV Assembleia. Aliás, se me permite, sobre esse ponto, o Paulo aceitou esse desafio quando nós estávamos na TV Assembleia, em apresentar um programa de televisão. O programa é apresentado pelo Paulo, é produzido, as reportagens são todas feitas por pessoas com deficiência visual, o que é inédito em termos de televisão no Brasil até agora. À época, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, os recepcionou, inclusive, com uma sessão especial
tamanho a importância que ele percebeu ter naquele instante aquela iniciativa, porque nós entendemos que uma emissora de televisão, especialmente pública, tem o caráter não só informativo, mas educativo e inclusivo. Paulo, eu desejo todo sucesso, o programa já tem 3 anos e vocês estão lá até aqui. Muito obrigado por você ter aceito esse desafio e ter tornado uma realidade. Meu caro Arnaldo Santos, doutor Hugo, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, discutindo esse assunto que é muito importante. A lei brasileira tem 10 anos, eu já tenho 30 anos que atuo na Sociedade de Assistência aos Cegos. E realmente, Arnaldo, nós temos muita gratidão por saber que você é um jornalista experiente, uma pessoa já envolvida com essa comunicação aqui no estado de Ceará e no Brasil, teve essa sensibilidade quando nos visitou e nos abriu essa oportunidade. E feliz ainda também porque encontramos na presidência da Assembleia, na época, o nosso prefeito Evandro Leitão, que também muito sensível, já começava uma fortaleza, inclusive, a partir daquele momento, dando essa condição para que a gente fizesse um programa, Ponto Cego, justamente para mostrar o que está no ponto cego da sociedade, dos governantes, em relação à inclusão e acessibilidade. Muito feliz de estar aqui com vocês. Doutor Hugo, muito obrigado pela sua participação. O Ministério Público tem uma responsabilidade que dispensa maiores comentários em relação à efetivação e à eficácia de uma lei como essa, que completa 10 anos. Eu queria, ao agradecê-lo, de antemão pedir a sua percepção para o nosso internauta sobre as condições em que estágio o Brasil se encontra hoje na efetivação do pleno direito dessas pessoas com deficiência, porque nós estamos falando aqui de inclusão. Arnaldo, primeiro agradecer aqui o convite ao Ministério Público, é sempre honrado estar no programa qualificado e mais ainda compartilhando aqui com meu amigo Paulo, que é uma referência aqui no processo inclusivo. A legislação, ao longo do tempo, tem evoluído significativamente. Existem avanços aqui no Brasil, avanços que deram passos, mas que merecem ainda um olhar de uma grande trajetória que ainda está por vir. Não há dúvida de que quando a gente tem uma convenção sobre o direito da pessoa com deficiência, que o Brasil é signatário e ele traz para a nossa legislação uma força de Constituição, nós estamos dizendo que o direito da pessoa com deficiência e a acessibilidade, que eu procuro sempre associar, estão na pauta de texto constitucional. Portanto, de visibilidade e de importância para todos nós em qualquer área, seja pública, privada, em qualquer área do saber. A Lei Brasileira de Inclusão é a filha magna, a filha mais vistosa e mais potente para que esse processo de transformação social se acelere. Trazer para a nossa legislação uma outra percepção sobre a deficiência traz desafios, mas, sobretudo, uma necessidade de mudança paradigmática. Falar sobre pessoa com deficiência não é falar sobre uma pessoa que tem uma condição específica na estrutura ou função do corpo. É falar de uma pessoa que tem essa situação, essa condição, mas que precisa se relacionar com a sociedade para se obter uma resposta para dizer qual o apoio que essa sociedade precisa dar a essa pessoa e a essa coletividade. Por isso, nós mudamos um sistema jurídico, então, voltado em substituir essas pessoas, alguém falava por ela, era um sistema que era assistencialista, para um sistema de protagonismo da pessoa com deficiência na sua vida, como tem que ser no seu direito. Então, o sistema jurídico hoje brasileiro é um sistema jurídico de apoio à sociedade, todos nós temos que detectar quais são os apoios adequados para que esse processo inclusivo seja de fato efetivo. E a Lei Brasileira da Inclusão, ela começa, digamos assim, justamente falando sobre as barreiras, que impedem a pessoa de exercer a sua plena cidadania. Então vai deixar claro, bem lúcido para a sociedade, para as pessoas também com deficiência, barreira de comunicação, por exemplo, barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas. Por exemplo, talvez seja uma barreira de comunicação quando a gente fala ao microfone e não se lembra de fazer inicialmente, doutor? A autodescrição. Às vezes, para algumas pessoas parece não ser importante, mas para as outras pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu sou uma pessoa de 1,79 m, tenho 80 quilos, tenho pele parda, olhos e cabelos castanhos, estou usando aqui um paletó preto, uma blusa cinza e óculos escuros em função da minha baixa visão.
Agora, quebrando um pouco esse protocolo, eu gosto de acrescentar que a minha pele é branca, é amarela, é preta, enfim, afinal de contas nós somos um país de miscigenação racial, né? Eu não sou nem mais alto nem mais baixo que ninguém, estou ombreado com todos que estão na sociedade, lutando pela inclusão e acessibilidade, não só das pessoas com deficiência, mas por todas as pessoas que precisam ter os seus direitos respeitados. Então, na minha época, né, quando cheguei ao Instituto, em 1997, já com diagnóstico da deficiência visual, já desde a época da faculdade, que eu sou formado em engenharia elétrica, nós não tínhamos tantos recursos tecnológicos, né, nem leis que pudessem facilitar esse processo. Mas já encontramos no Instituto de Cegos, naquela época, né, recursos como o DOSVox, que é um sistema operacional de computação, que já facilitou a minha acessibilidade no processo de inclusão daqueles alunos que eu ia agora trabalhar com eles. Então, hoje em dia, nós temos a lei, né, celebramos, juntamente com o Dr. Hugo, recentemente na Secretaria de Direitos Humanos, com a doutora Socorro também, essa celebração que é muito importante. Então, é uma lei que traz a clarividência para todas as pessoas, né, inclusive mostrando essas barreiras, mostrando o que deve ser feito na saúde, na educação. Não se pensa mais em educação inclusiva, mas sim num sistema educacional que inclua as pessoas. Isso é muito mais qualificativo, né, tanto para professores, para diretores, coordenadores e para os próprios alunos. Então, nós estamos muito felizes e principalmente encontramos aqui, né, doutor, o Arnaldo Santos com mais esse projeto maravilhoso, que é o Observatório, que eu tenho acompanhado. É um programa realmente que estava faltando nas nossas mídias, né, para discutir, né, as questões que envolvem essa plena cidadania de todos. Doutor Hugo, o Brasil disse comumente que existem leis para tudo. Nessa questão da proteção dos direitos, só para citar as de maior visibilidade, tem a lei de inclusão, a lei brasileira de inclusão às pessoas com deficiência, mas nós temos a lei Maria da Penha em relação às mulheres, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, de um modo geral, o que os senhores do Ministério Público, assim como outros setores que lidam mais diretamente com essas causas, criticam, e com razão, é a pouca efetivação desses direitos, dessa proteção, ou seja, a pouca aplicação dessa lei. A lei de inclusão da pessoa com deficiência tem tido eficácia? Ela tem sido respeitada, compreendida pela sociedade brasileira de um modo geral? Arnaldo, essa sua pergunta é fabulosa. Merece aqui um olhar bem denso para que a gente possa encontrar aqui as respostas adequadas aqui ao nosso espectador. Eu faço aqui uma diferida autodescrição, porque, e como o Paulo bem colocou, eu esperava um pedaço para explicar um pouco do que se trata, porque tem a ver com um pouco com a sua resposta, com a sua pergunta. Eu sou um homem de cabelo grisalho, pele parda, trajo um paletó meio cinza, camisa branca, gravata amarela com pontas azuis. Aí vem uma pergunta: por que eu estou me descrevendo? Será que não é suficiente dizer quem é essa pessoa? O processo inclusivo é um processo plural que a pessoa tem que participar com igualdade de condições. Pessoas com baixa visão, pessoas com ausência de visão, com deficiências múltiplas, seja presencial ou um mundo virtualizado que vai para as mídias digitais, precisam saber que são acolhidas e quem é que está sendo falado e em que condição está sendo falado, como nós, videntes, muitas vezes percebemos detalhes. E isso tem a ver um pouco, Arnaldo, com a questão comportamental, cultural ou das barreiras, como disse bem o Paulo, atitudinais. Quando eu não sei, eu geralmente tiro de perto de mim. E a gente vê que as grandes barreiras, elas são realmente de uma formação frágil. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai falar no ciclo de formação da violência, ela parte de uma formação frágil que cria um preconceito e eu me pauto com esse preconceito, ajo, produzo um ato discriminatório e daí vem uma violência. Nós precisamos quebrar esse ciclo. A Lei Brasileira de Inclusão, ela tem sido paulatinamente efetivada. Muitos são ainda os passos a dar e os desafios. Essa anomia, às vezes, do que está posto na legislação e o que é efetivado, cabe a nós um processo, nós que eu digo, todos nós cidadãos, compreendermos
a importância dessa lei no que diz respeito à vida individual de cada cidadão. Há um equívoco, talvez, de reflexão de muitos, de que a Lei Brasileira de Inclusão foi construída para pessoas com deficiência. Por isso que o nome é Lei Brasileira de Inclusão. Incluir é na terceira pessoa do plural, é nós. Não é eu incluo ou vocês incluem, mas nós incluímos. E todos nós precisamos participar desse processo. Então, as transformações passam primeiro por nós. Quando o Paulo colocou aqui bem as ferramentas computacionais, digitais, como DOS-ROX e tantos outros, o que ele está dizendo é que a acessibilidade ela é um princípio universal que tem várias facetas. Ela é arquitetônica, aquela mais vista no cotidiano, na calçada, na ergonomia da física, mas ela é comunicacional, Braille, Libras, ela é digital. Imaginemos nós fazermos compra e não conseguirmos uma pessoa tetraplégica fazer a compra de um produto ou acesso a um serviço de cidadania, ela é atitudinal. Então, quando a gente fala a grande transformação da Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, está na, vamos assim, colocação do princípio da acessibilidade como um princípio estruturante de todos. Acessibilidade e inclusão não é de um segmento. Uma pessoa com deficiência precisa ter acessibilidade, sem dúvida, talvez o usuário primário, mas uma pessoa idosa, uma pessoa com uma fratura de 2 membros inferiores vai ver a dificuldade de uma calçada, uma pessoa obesa, uma gestante, uma pessoa com criança de colo, alguém que puxa uma mala, o carrinho de pipoca na calçada para trabalhar. Todos nós somos usuários da acessibilidade, precisamos defendê-la, esse princípio, como um princípio que é para a vida digna e respeito de todos nós. As suas colocações foram de tal ordem substantivas que me leva aqui a fazer um comentário, e não se espante, você é assinante, internauta, com o que vou dizer. Vivemos uma tragédia em termos de sociedade no Brasil. E qual é a tragédia nessa perspectiva da inclusão? Um país, um município, um estado que precisa mobilizar o seu aparato institucional para aprovar uma lei dizendo que naquele transporte público, seja o ônibus, seja o trem, dois assentos estão reservados para as pessoas com deficiência. Como se não bastasse ter que aprovar uma lei como essa, algo que é consuetudinário, isso deveria ser da cultura dessa sociedade. Não, mas como não é, então façamos uma lei. Perdemos tempo, gastamos dinheiro para fazer essa lei. Bom, a lei passa a não ser respeitada. Aí precisa colocar uma placa naqueles 2 assentos reservados para aquele. Olha, aqui é para gestante, é para pessoas deficientes, tudo. E ainda chega um e senta, ocupa aquele local. Então, isso para mim é uma tragédia quando nos referimos à sociedade. Suas colocações me fizeram lembrar e ter que fazer esse comentário. Na perspectiva do nós, como o doutor Hugo colocou, para mostrar o tamanho da responsabilidade que todos e cada um temos nesse aspecto de garantir, de nos auto-incluirmos, eu diria assim. É muito importante, Arnaldo, que na educação, no processo educacional, a criança desde cedo compreenda essa sociedade que é diversa, né? Então lá no Instituto nós abrimos as portas, todas as quartas-feiras a pessoa faz um agendamento e as escolas vão lá conhecer como é um processo de alfabetização da criança cega. Então essas crianças que estão nesse processo educacional, quando elas conhecem que na sociedade existem pessoas diferentes delas, não no aspecto social, mas no aspecto físico, ou sensorial, emocional, enfim, elas passam a compreender melhor, né, como lidar com essas pessoas. O Brasil, infelizmente, é estrutural essa questão do preconceito, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no preconceito em relação a gênero, você vai encontrar lá o machismo em relação à raça, né? O racismo. Então, quando se pensa em preconceito em relação à pessoa com deficiência, a gente fala do capacitismo. A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz um artigo, acredito que seja o artigo 88, que é muito importante, porque ele fala a questão do crime. O crime de discriminação em relação à deficiência da pessoa.
Então, as pessoas às vezes não conhecem, né, que a legislação garante. Então, você pode estar sofrendo um crime sem saber e sem poder buscar na justiça, né, para remediar esse problema. Eu, por exemplo, eu conheço a lei e quando eu preciso colocar os meus direitos baseados nessa lei, eu faço. Prioridade nas filas, prioridade no embarque em aviões, por exemplo, né, enfim. Agora mesmo eu estive na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, vindo para cá, e a minha presença lá, desde o programa Ponto Cego, já faz com que aquelas pessoas reconheçam em mim um cidadão, né, que tem as suas questões pessoais relacionadas à adaptação, orientação e mobilidade. Isso vai orientando essas pessoas também. É um processo educacional. Quando essas pessoas chegam nas universidades, né, nos programas de TV, as pessoas vão compreender, né, como lidar com essas pessoas. Aí o preconceito vai diminuindo, o capacitismo também. Então, por exemplo, a pessoa idosa, ela vai chegar um momento que ela não vai ter mais uma boa visão, uma boa audição, uma boa locomoção, ela vai se transformar numa pessoa necessitando também de calçadas acessíveis, de apoio para ir a um banco, né? O Dr. Hugo ele tem feito um trabalho muito bom nesse sentido de orientar, né, as organizações, instituições, para que eles compreendam como é a aplicabilidade dessa lei e como é que a pessoa pode ter sua cidadania garantida. Você traz, Paulo, um assunto tão importante que eu coloco aqui mais um dado para o nosso internauta perceber a complexidade e a gravidade disso. Olha, os dados do IBGE de 2022, que eu citei na abertura do programa, 63,1% das pessoas com deficiência, com 25 anos ou mais, não completaram o ensino fundamental. Olha que tragédia. Olha o tamanho da responsabilidade, não só do poder público, mas de todos nós, cidadãos, que temos que conviver, coexistir no mesmo plano, na mesma dimensão de igualdade. Doutor Hugo. Arnaldo, você traz um ponto aqui que é fundamental para a gente discutir uma coisa que chama-se arco de vida da pessoa com deficiência, de todos. Eu vou simbolizar na pessoa com deficiência porque é o Sim. que é o A destinatário, pauta aqui, destinatário primário da LBI. Mas quando a gente fala, por exemplo, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que é o que a gente está aqui vendo afora, a formação débil ou fragilizada, tem isso um resquício, né, aliás, como pressuposto, a falta de toda uma etapa na construção desse arco de vida dessa pessoa. Existe legislação, Arnaldo, ouvintes aqui, participantes da internauta, os que estão todos aqui interagindo por meio remoto, ouvindo e participando, interagindo, existe legislação que desde que uma pessoa nasça, é necessário os primeiros momentos para saber detectar eventuais elementos indicativos de algum tipo de necessidade de haver um diagnóstico precoce. Esse diagnóstico precoce gera uma etapa nesse ciclo de vida que chama-se estímulo precoce. E o estímulo precoce começa a criar um processo de inclusão, sobretudo na área da saúde, para que essa pessoa comece a se preparar para a fase escolar da educação inclusiva e ter números. Política pública é feita com números, recursos e conhecimento. A partir do momento em que eu tenho números, eu sei dimensionar aqueles que vão chegar na escola, com que perfil e que ferramental inclusivo precisa ser prestado. Os planos educacionais individualizados, os PDIs, ou seja, toda a estrutura para que essa educação ocorra. E essa educação seja de tal modo que parta para outra etapa do ciclo de vida da pessoa com deficiência, que é o emprego apoiado. Quantas vezes a gente se depara com argumentos de empresas que precisam ter as suas cotas de pessoas com deficiência cumpridas no quadro e diz que não encontra pessoas. Eu tento, mas eu não encontro. Esse ciclo é uma cadeia lógica para fazer com que a pessoa adquira o que a gente chama de trinômio do modelo inclusivo constitucional. Essa pessoa ela precisa ter todos os recursos de apoio, o sistema jurídico de apoio, como mencionei, para ela ter independência, autonomia e nunca ser discriminada sob qualquer forma. Então, como o Paulo bem colocou aqui, quando eu nego esses elementos para que o trinômio, o modelo inclusivo constitucional aconteça,
eu estou no processo de discriminação e eu posso estar incorrendo em uma responsabilização consequente. Mas muitas vezes não alcança o indivíduo médio. Quando eu nego, Arnaldo, todos que aqui participam, uma simples adaptação razoável. Por exemplo, eu tenho um desenho universal por exemplo, de um projeto habitacional, onde eu tenho que ter vagas especializadas, moradias específicas para o público da pessoa com deficiência. E lá se exige, por exemplo, adaptações razoáveis, porque essa pessoa tem, por exemplo, nanismo. E ela solicita isso para que ela tenha a autonomia e independência. A acessibilidade é isso, é trazer o seguinte: você faz só na hora que você quer e de forma igualitária com os demais. Então, quais são os recursos que eu preciso? Quando são negados esses recursos, eu participo de um processo de discriminação e pode desaguar na responsabilização que o Dr. Paulo aqui bem colocou, do artigo 88. É um sistema muito bem montado, mas existem etapas de efetivação que cabe a nós, tanto atores do sistema de justiça, quanto do movimento social, da academia, dos meios de comunicação, mas, sobretudo, todos nós, cidadãos que estamos no dia a dia com todos os nossos irmãos, seja ele que de perfil for, que a gente consiga compreender que a vida plural, a vida com todos, é uma vida que marca civilizatoriamente uma sociedade que vai trazer bons resultados para a coletividade. Nós aqui temos, eu sou obrigado a dizer isso, o programa ele como vocês observaram, traduzido para a linguagem de sinais. O Paulo fez a autodescrição, o doutor Hugo também fez e eu não. Para que eu não incorra nessa omissão tão grave, eu também vou me autodescrever. Eu tenho 1,66 m, peso 71 quilos, estou trajando uma camisa salmão, usando um suspensório vinho, só para que outros deficientes visuais que estão nos assistindo nesse instante, que o Paulo, certamente a presença dele aqui traz toda a comunidade para nos assistir. E nós temos nos ocupado, doutor Hugo e Paulo, dessa pauta, que é essa pauta da inclusão. Os 3 últimos observatórios nós discutimos. No primeiro dos 3, a que me refiro, o Estatuto do Idoso, com todos os seus problemas. O segundo, nós discutimos o Estatuto da Infância e da Criança, da Infância e da Adolescência. E hoje estamos discutindo a Lei de Inclusão das Pessoas com Necessidades Especiais. Então, porque nós entendemos que a comunicação tem um papel fundamental no vencer desses desafios que nós temos hoje na sociedade. Porque o Estado, ainda que com as suas deficiências, o Estado tem procurado, por exemplo, o marco regulatório, uma lei como essa, é uma função que o Estado já o faz. E, de alguma forma, ainda que com suas deficiências, ele tem tentado suprir com políticas públicas complementares. Estamos longe, muito longe, é bem verdade. E o Brasil está cada dia mais velho, né? Já não somos mais um país de jovens como fomos muito tempo. Isso só aumenta essa responsabilidade, não só do Estado, mas especialmente da sociedade. Eu vou fazer o primeiro intervalo, não sem antes dar aqui uma nota de utilidade pública que eu julgo muito importante. A CAGES recebeu o selo Empresa Limpa ao firmar compromisso com o Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, que visa unir empresas em prol de um mercado mais íntegro e ético para reduzir, portanto, as práticas de corrupção. Atualmente, 217 empresas são signatárias desse pacto no Brasil. O Ceará, a CAGES, está entre as 20 dessas empresas de todo o Brasil. Eu vou fazer um rápido intervalo e quando voltarmos nós vamos discutir, vamos sequenciar essa discussão, já deixando aqui uma questão que vai ser o Paulo quem vai nos falar um pouco sobre isso. Você, internauta, sabia que existem cegos pintores? Isso, artistas plásticos. Um instante só.
vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Estamos de volta com o Observatório de hoje, discutindo os 10 anos da Lei de Inclusão das Pessoas com Deficiências. Temos aqui o Dr. Hugo, promotor de justiça, representando, portanto, o Ministério Público com uma responsabilidade muito grande na fiscalização do cumprimento dessa lei. E temos também o professor Paulo Roberto, lá do Instituto dos Cegos. Eu deixei, no intervalo, de propósito, para o nosso internauta, um questionamento que não cabe pergunta. O Paulo vai apenas dizer para as pessoas, para vencer um pouco da nossa ignorância. Existe lá no Instituto dos Cegos, dentre outros grupos de teatro, nós temos aqui um grupo chamado de artistas invisuais. Olha o nome como é criativo, inteligente. Que são pessoas jovens, adultos, que foram devidamente educadas e treinadas na arte de pintar, de fazer artes plásticas. Mas nós temos lá jornalistas formados pela UFC, nós temos lá arquitetos, nós temos advogados, nós temos uma série de profissionais, todos muito bem formados dentro daquele instituto e trabalhando solidariamente para que essa realidade seja transformada o quanto antes. Paulo, fala um pouco sobre esses talentos, esses movimentos artísticos, culturais que vocês têm hoje lá no Instituto. A Sociedade de Assistência Cega, né, que é a mantenedora do Instituto de Cegos, nós temos uma escola, temos um hospital de olhos e clínicas oftalmológicas, uma entidade de 1942, quer dizer, vai completar este ano 83 anos. E eu fico impressionado que, ao chegar no Instituto e acompanhar essa história pregressa da instituição, a visão daquelas pessoas, né, rotarianos, médicos como o doutor Hélio Góes Ferreira, como o próprio padre Arquimedes Bruno, que foi o primeiro presidente do Instituto de Cegos, doutor Valdo Pessoa, e todos aqueles que nos acompanharam e que continuam mantendo a obra, já tinha essa visão social bem ampliada, mesmo sem legislação, mesmo sem tecnologia. Eu mesmo, ao chegar no Instituto, formado em Engenharia Elétrica, fui coordenar um laboratório de informática inclusiva, quer dizer, cegos, utilizando a informática através de uma síntese de voz que o professor Antônio Borges, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, criou e nós trouxemos aqui para o Ceará. Então, eu como escritor, já imaginei, poxa vida, vou conhecer aqui pessoas, alunos que com certeza vão demonstrar talentos culturais. E assim foi feito, fui garimpando, fui encontrando crianças que contavam histórias, crianças que gostavam de pintar, mesmo sendo cegas, crianças que gostavam de música e teatro, né? Então tudo aquilo ali me inspirou, né? Eu como uma alma de artista que tenho, e pessoa com deficiência visual também, na época, né, já diagnosticado, eu tive essa visão também de criar uma academia de letras, né? Então, aí foram chegando pessoas na instituição. Então, o artista plástico Dias Brasil chegou na instituição com a proposta de trabalhar um projeto chamado Cores da Alma, né, para colocar pessoas cegas nesse universo da pintura, das artes plásticas. Ele conhecia tudo de pintura, mas não conhecia de inclusão, de acessibilidade para essas pessoas. E nessa interação entre a gente foi desenvolvido um projeto e ele conseguiu fazer com que pessoas cegas pudessem ter acesso a colocar num quadro, né, a sua imaginação, os seus desejos, os seus sonhos.
A única coisa necessária foi fazer a adaptação, encontrar recursos para que essa pessoa pudesse ter o direcionamento na tela, onde ela ia colocar o pincel, onde ela ia colocar a tinta, né, colocar o braille para reconhecer as cores que ela vai escolher com autonomia. O doutor Hugo colocou uma fala muito falando sobre autonomia e independência, né, que são coisas que às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho independência para me locomover para chegar até aqui, por exemplo. Mas para eu ter autonomia, vou precisar de um transporte que me dê autonomia, vou precisar de pessoas que possam me fazer chegar aqui no ambiente com autonomia, né? As pessoas às vezes confundem também isonomia com equidade. Eu gosto muito de uma história que fala da pessoa que quer dar equidade a 3 pessoas ao observar o que está além de um muro, né? Só que essas pessoas têm alturas diferenciadas. Mas a pessoa achando que dar isonomia é colocar caixonetes, né, caixotes, que as pessoas possam subir nesses caixotes e ter acesso que está lá no muro, se ela der o caixote do mesmo tamanho para todas as pessoas, a altura das pessoas é diferenciada. Então o mais baixo, com certeza, tendo o mesmo caixote da altura do outro, não vai conseguir ver o que está além do muro. Então isso se chama equidade, né? Então quando o Instituto trabalha nessa questão de colocar a cultura, as artes com equidade, é justamente isso, colocando profissionais que compreendem aquela arte, aquela manifestação artística, e pessoas que entendem da inclusão da pessoa com deficiência visual neste universo. Então, para acontecer a inclusão, a acessibilidade tem que ter essa sincronia, né, entre Estado, sociedade, instituições, gestores públicos, né? E quando você faz isso com uma ideia de inclusão sem preocupação do que a lei está dizendo ou não, a coisa acontece naturalmente, é simplesmente colocar no coração e na mente a serviço de todos. Doutor Hugo, dentro da lei está prevista, inclusive, a inclusão no mercado de trabalho. Inclusão essa que ela é baseada na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é da ONU, inclusive. Obviamente que o Ministério Público tem a responsabilidade de observar se essa lei está sendo cumprida a partir das vagas que são determinadas pela própria lei para cada setor do trabalho. Como é que está esse processo em relação ao mercado de trabalho? Porque aqui nós estamos falando de um modo geral sobre a acessibilidade e a inclusão. Mas essas pessoas, obviamente, que precisam se sentir úteis e precisam produzir para essa sociedade e para si próprias. Como é que está em que estágio nos encontramos? Arnaldo, a gente divide no segmento da iniciativa privada e do poder público. O poder público ele tem, por norma constitucional e legal também, que reservar um mínimo de 5% das vagas nas suas seleções, nos seus concursos públicos. Só que hoje o estágio não é apenas ingressar nos quadros do poder público, é ter, como a gente colocou, a autonomia e independência para desenvolver suas habilidades e competências com igualdade dentro da função que ele foi investido. O Ministério Público do Estado do Ceará, pioneiramente, criou um núcleo chamado Núcleo de Inclusão e Acessibilidade para construir os ferramentais, compreender, através de diagnóstico da categoria das pessoas que exercem suas funções dentro do Ministério Público e encontrar aqueles apoios que a gente vem falando, sistema jurídico de apoio, os apoios necessários. A legislação traz uma obrigação que ela ainda não é de visibilidade, assim, de conhecimento muito amplo, que chama-se o plano de suporte individualizado. O que é isso? A legislação diz que tanto o poder público quanto a iniciativa privada tem que ter um plano que é uma espécie de compreensão daquela pessoa e o fornecimento dos apoios adequados. Por exemplo, uma pessoa cega precisa ter um ledor de tela no computador. Uma pessoa tetraplégica precisa ter todo um ferramental, seja do espaço ambiental, seja dos maquinários, seja da forma das atividades que são repassadas para que ela tenha aquela autonomia e independência. De igual modo, da iniciativa privada. A iniciativa privada tem na sua legislação cotas a serem observadas de acordo com o porte da empresa. A gente teve recentemente uma cadeia do varejo importante aqui do Ceará para a construção também de um plano de carga e carreira. Não é só estar dentro da empresa,
é ter a certeza de que, com igualdade de condições e os apoios necessários, haverá ascensão funcional. Chegar às posições de gestão e não ser apenas uma inclusão que seria mais uma integração do que efetivamente uma inclusão. Eu te coloco nos quadros funcionais privados ou públicos, mas eu não te dou o ferramental para que as suas habilidades e competências fluam e você desenvolva com igualdade as suas missões. Então, há desafios. Dentro do Ministério Público do Estado do Ceará, eu repito, de forma pioneira, foi criado o NIAS, na gestão agora do Dr. Hali de Carvalho. Essa ideia chega no Conselho Nacional do Ministério Público. Há um indicativo de procurar de expandir isso entre os 30 ramos do Ministério Público, os estaduais, federal, militar e do trabalho, para que a gente possa falar de forma mais, vou dizer assim, especializada, focada em como atender melhor as pessoas, sejam os servidores, colaboradores, estagiários, aqueles que estão no quadro, seja a população que chega e precisa ser entendida a sua dinâmica para que ela exerça, posture, reivindique pelos seus direitos. A propósito, eu estou lendo aqui, que a produção me passa, nesse instante, entre 2009 e 2021, o mercado formal cresceu cerca de 18,26% para esse público com deficiência. A contratação de pessoas com deficiências aumentou 78,44%. E em 2024, mais de 27 mil trabalhadores foram incluídos por meio de ações fiscais dos auditores do trabalho. São dados do Ministério do Trabalho. Ou seja, para que a gente coloque também, não faça somente a crítica, mas veja que há gradativamente os avanços. Isso, Paulo, para vocês que estão lá no Instituto e que têm o dia a dia essa preocupação bem mais alargada sobre esse processo de inclusão, isso os deixa, digamos, confortáveis de que esses avanços já são significativos, ou vocês ainda têm muito a reivindicar e, enfim, propõem que isso seja mais aumento? Como é que é essa relação, inclusive, vocês com o Ministério do Trabalho nessa perspectiva, a quem cabe, obviamente, fazer cumprir, fiscalizar, digamos assim, o que a lei determina? Na realidade, Arnaldo, ao chegar no Instituto, eu percebi, quando começou a se discutir essa questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que o empregador ele tinha certos preconceitos, até desconhecimento de causa, né, com relação ao perfil desse funcionário. Então, a pessoa cega, a pessoa surda, né, a pessoa com deficiência intelectual, elas estavam sempre avaliadas como pessoas incapazes, era o capacitismo na sua essência mesmo, fortemente. Então, as empresas preferiam contratar pessoas com deficiências leves, ou pessoas que fossem usuários de cadeira de rodas, que pudessem fazer poucas adaptações. E lá no Instituto nós temos uma experiência bastante interessante, que o nosso serviço social, a doutora Cláudia Holanda, quando as empresas procuravam, né, pessoas com deficiência visual para empregar, ela ia na empresa, conversar com os gestores da empresa, verificar as necessidades que iam ser precisas para adaptação, para que essa pessoa chegasse lá. Então nós temos um caso bem emblemático de uns 3 funcionários totalmente cegos, que foram contratados por uma empresa metalúrgica. A atividade deles era numa esteira de produção, né? Acho que era eletrodomésticos, para eles colocarem as peças, né, e montar. E ao final de um ano, a empresa percebeu que foram os 3 funcionários mais efetivos, porque além da coordenação motora fina, que eles tinham melhor do que os outros funcionários, por eles não terem a visão, eles não perdiam tempo observando coisas que não fosse a concentração no seu trabalho. Além do mais também, eles se esforçaram mais do que os outros para poder mostrar, né, que eles tinham condição de permanecer naquele emprego. Então a gente orienta que as instituições procurem, as instituições especializadas no atendimento do surdo, do deficiente intelectual, do deficiente visual, para conversar com essas pessoas que conhecem as principais necessidades, para que essas pessoas possam se incluir no mercado de trabalho. Então é um processo de mão dupla. Então a gente, nesse momento, aproveita e diga aos empregadores que vão nos ouvir, que dê oportunidade, dê chance também aos outros perfis de deficiência, porque existem pessoas fantásticas. Eu posso até citar aqui o Norton, né, é uma pessoa com síndrome de Down, né, o primeiro funcionário com síndrome de Down da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. Mais uma coisa que o Evandro consegue abrir, né, Arnaldo também já abriu essas portas. Então, é a questão do preconceito, do capacitismo.
Se você qualifica a pessoa, se você dá condições, por exemplo, o Norton, para ele poder ter o apoio no trabalho dele, né, foi perguntado ao pai dele, olha, quem é que o Norton pode indicar aqui dentro do setor dele para dar apoio? Vamos aguardar, ele vai naturalmente indicar essa pessoa. E naturalmente ele indicou, o Norton é uma pessoa muito especial nesse aspecto de ter observação, né? Então, a pessoa cega, ela não é mais só massoterapeuta, ela não é mais só instrumentista, né, músico. Ela pode ser qualquer função, desde que tenha as condições necessárias, né, para que ela possa exercer o seu trabalho, o seu papel profissional. Uma das preocupações no mercado de trabalho que eu vejo para essas pessoas, de um modo geral, especialmente os deficientes visuais, é a questão da insalubridade, ou seja, não tem como colocá-los para atividades insalubres. Entretanto, esse exemplo aqui da metalúrgica me faz repensar, porque não deixa de ser um ambiente um tanto quanto, digamos, mais suscetível a problemas, né? Porque você está lidando com peças, com aço, com ferro, peso, esteira. Doutor, como é que essa seleção é feita para proteger ao máximo essas pessoas, mesmo com todas essas capacidades que o Paulo acaba de demonstrar que eles têm? Arnaldo, o plano de suporte individualizado para os apoios, ele parte de um diagnóstico da empresa, da corporação e da pessoa, para encontrar quais são esses apoios necessários. Que é que eu posso extrair as habilidades e competências. Eu chamo a atenção aqui, apenas são casos mais emblemáticos e que entrou na mídia, assim, na parte do cinema, por exemplo. Imaginemos nós, se nós não tivéssemos um Stephen Hawking, que foi uma pessoa com deficiência que mudou a humanidade, se nós não tivéssemos um Beethoven, que era uma pessoa surda, quem poderia achar naquela época que uma pessoa surda ia compor e ser quem foi esse paradigma, enfim, esse ícone. E tantos outros. John Nash foi Nobel de Economia e tinha um comprometimento mental, no caso. Então, a deficiência ela não é apenas motora, não é apenas sensorial, ela é intelectual, ela também é mental. Então, a gente precisa entender para melhor aplicar. A gente tem uma formação educacional, Arnaldo, Paulo, que ainda bebe muito na Revolução Industrial. Eu produzo em massa, não é à toa que a gente tem ali gente fardada, com horário, com produtividade, como se fosse algo fabril. E eu esqueço uma coisa importantíssima, que eu preciso, e com a tecnologia que eu tenho, fazer com que haja direitos personalizados. Esse é um tema que está muito chegando agora com muita potência em virtude das tecnologias emergentes, sobretudo da inteligência artificial generativa, que é a capacidade de aplicar o direito sob medida para aquela pessoa, uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa com algum perfil. Ele tem hoje recursos para ter sob medida respostas nas suas reivindicações. E é o que eu chamo, e eu escrevo sobre isso, chamo de sociedade infoinclusiva. É uma sociedade que inclui através das tecnologias emergentes. E a potência, seja dela em processo reabilitatório, né, de reabilitação, seja em processo inclusivo sob medida na educação, na saúde, no meio ambiente, enfim, nos espaços, a gente precisa associar mais esse elemento que é o arcabouço tecnológico ultra sofisticado. A gente fala no estudo de cidades inteligentes, a gente fala de uma sociedade 5.0 que veio trazer bem-estar social, que veio trazer qualidade de vida às pessoas. E nós temos hoje mais uma etapa, que é trazer através das tecnologias, dos sistemas cyberfísicos, qualidade de vida, trazermos bem-estar social sob medida, personalizado, que é o tema mais em voga hoje para que a gente possa aplicar a tecnologia para fazer com que as pessoas tenham igualdade de oportunidade, sobretudo na sua vida diária, nas suas atividades diárias, laborais, sentimentais, lazer e no processo educacional, no processo pedagógico. Então, a gente precisa perceber, inclusive,
Muitas empresas já partem também dessa concepção ou então dessa percepção de que a marca dela, ela precisa estar associado a um processo de responsabilidade social, que ela passa pelo meio ambiente sustentável, sem dúvida, pela ética, mas que a gente não pode utilizar a ética da proteção para deixar que as pessoas tenham o seu direito. A gente tem isso, às vezes, até é muito comum no ambiente familiar, as negativas, porque eu não quero que essa pessoa, entre aspas, se machuque. Esse termo machuque da forma mais ampla possível. Aí eu digo não. Porque quando eu digo não, é a forma mais fácil de eu proteger, porque se não vai avançar, mas eu estou limitando pessoas que precisam ter essa autonomia e independência, sobretudo, Arnaldo, porque os pais, as mães, elas são, como todos nós, finitas, e eu vou deixar esse filho, eu vou deixar esse irmão, eu vou deixar esse ente querido, no mundo que precisa saber quem ele é e ele ter a desenvoltura de viver com essa linha de integração plena. Então, a gente precisa mudar esse paradigma, mudar o seletor da nossa mentalidade e cultura. Uma sociedade, e as empresas são fundamentais nisso, deve realmente carregar energia para acelerar esse processo. Pois não, Arnaldo, é uma fala que eu venho fazendo há muito tempo. Né? Nós tivemos o projeto Fortaleza 2040, né? E uma das metas que era para ser cumprida no ano passado era a criação de uma secretaria municipal para atender a questão da política pública da pessoa com deficiência, né? Nós temos Secretaria de Proteção Animal, muito correto, Secretaria relacionada à negritude, aos povos originários, mas enquanto nós não tivermos, né, uma secretaria robusta, né, com poder de decisão, com recurso para implementar a política pública da pessoa com deficiência, se ficar somente no perfil de coordenadoria, a gente não vai alcançar esse processo. O que está se falando aqui nesse programa, que já falamos de educação, de saúde, de trabalho, né, então é preciso compreender que uma Secretaria de Direitos Humanos ela fica com um guarda-chuva muito grande para atender certas especificidades do direito humano. Então, a pessoa com deficiência é uma pessoa necessitária de muita especificidade, né, Então, às vezes a pessoa se acomoda, para que eu vou sair de casa, numa cidade insegura, sem transporte público com acessibilidade, para receber o mesmo benefício que eu recebo estando em casa através do BPC. Então, essa mentalidade precisa ser mudada, né? Então, essa pessoa tem que ser estimulada a sair de casa, porque o trabalho enobrece o homem, né, e o BPC ele pode acomodar o homem. Então fica aqui aproveitando o seu programa, pedindo licença ao doutor Hugo também, para continuar nesse pedido, que um dia um gestor público pense em criar uma secretaria municipal ou estadual, né, para atender especialmente essa política da inclusão e da acessibilidade. É uma reivindicação necessária, extremamente justa e necessária nesse momento. Você faz aí uma crítica fazendo em forma de reivindicação, que eu agora, olhando, é impressionante como não tem mesmo. E ninguém melhor para definir políticas públicas para as pessoas deficientes, senão as próprias pessoas como protagonistas dentro, à frente de um órgão como esse, com autonomia financeira, administrativa e tudo. Muito boa a sua colocação. No mundo convencional, vamos chamar assim, as empresas buscam dentro das universidades quem são os melhores, em fase do término dos seus cursos. Isso hoje em tecnologia é absolutamente comum, mas não só em tecnologia. Se você olha na comunicação, a parte de publicidade, as escolas de comunicação e arte, como por exemplo a ECA em São Paulo, o pessoal já, antes de terminar a faculdade, já estão pelas grandes agências contratados para trabalhar. O Instituto me parece ser, digamos, um centro, um estuário, assim, para receber melhor essas demandas. O mercado de trabalho, nas suas mais várias áreas, procura o Instituto para suprir as suas necessidades profissionais em alguns setores, Paulo? Ou não avançamos a esse ponto ainda? Vocês têm que bater a porta. Na realidade, nós temos uma escola, né, de ensino fundamental, que vai até o 9º ano. Nós temos também uma turma de reabilitação, que são pessoas que perderam a visão na fase adulta.
Inclusive, até aproveito para dizer que nós estamos com um processo chamado 60 mais, são oficinas para pessoas que têm mais de 60 anos, não só para pessoas com deficiência visual, mas também para outras pessoas sem deficiência que possam estar junto acompanhando essas pessoas, né? Diversas oficinas. Quem tiver interesse, procurar a instituição ali na Avenida Bezerra de Menezes. Então, como eu falei, né, o Instituto foi sempre uma entidade com visão futura, né? Dr. Valdo era um homem idealista, uma pessoa que tudo que ele encontrasse que pudesse trazer para o Ceará, ele trazia, como o Dos Vox. Né? Então, hoje eu fico muito feliz em saber que nós temos, por exemplo, o Carlos, né, o Carlos Paulino, é uma pessoa totalmente cega que hoje trabalha numa instituição jornalística e dá conta do seu recado. Né? É um jornalista cego, mas que tem as mesmas condições dos outros de fazer as suas pautas, fazer o seu trabalho. Né? Eu, por exemplo, na minha sala, na época que eu coordenava a informática inclusiva, eu recebi médicos que perderam a visão em acidentes automobilísticos. Esse médico se reabilitou no instituto e voltou a ser o preceptor de uma residência médica. Né? Ele estava sem a visão, mas ele continuava com a razão, com o raciocínio. Nós, infelizmente, as pessoas que têm a boa visão, elas pegam 80% das informações através do que elas estão vendo, né? E às vezes negligenciam as outras informações que possam estar vindo pelos outros sentidos. Quando a pessoa não tem a visão, ou tem a baixa visão, ela faz essa introspecção, então ela escuta muito mais o seu universo interior para poder adaptá-lo para o universo externo. Né? Então isso faz com que a gente tenha essa expertise de compreender o ser humano, né, com essa visão holística. Porque não existe limitação social, né, que não possa ser vencida, não existe limitação sensorial, física, que ela não possa ser adaptada para que aquela pessoa continue o seu processo de crescimento profissional. Então, quem tiver interesse em abrir a sua empresa, o seu negócio, e colocar uma pessoa cega ou com baixa visão para produzir no seu trabalho, a gente garante que você vai encontrar, procurando o serviço social do Instituto Cegos, que a gente vai dar todo o processo de adaptação, né, de qualificação que for necessário. Doutor Hugo, o poder público, compreendendo aqui poder executivo, estadual e municipal, com o Ministério Público nessa área da deficiência, da inclusão dessas pessoas, esse diálogo ele existe? É um diálogo fértil? Como é que se encontra essa relação? Arnaldo, a relação do Ministério Público com o Poder Público é uma relação muito dialógica, procurando caminhos, né, num processo resolutivo que tenha pautado na autocomposição muitas vezes. As soluções estruturantes, aquelas soluções que exigem múltiplas variáveis, às vezes são mais adequadas buscando uma mesa com os atores, e daí o Ministério Público exerce uma das suas missões nobilíssimas, que consiste na indução de política pública. A gente fiscaliza, a gente postula ajustes, mas é necessário e é possível que a gente traga numa mesa caminhos construtivos e dialógicos. Assim. Então, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público estimula o uso da resolutividade, da autocomposição, por meio da mediação, da negociação, da construção de consenso, para que a gente, sentando, sobretudo com os poderes constituídos, mas com a sociedade civil também, caminhos que são muitas vezes mais férteis do que o processo de judicialização. A judicialização, ela é um instrumento importantíssimo e está vamos dizer assim, no repertório do sistema de justiça, mas ela traz alguns recortes. Judicializar é trazer algo recortado para o senhor juiz, o senhor poder judiciário, dizer o direito naquele caso recortado. Ao passo que uma mesa autocompositiva, ele amplia esse leque, permite que outras variáveis e, sobretudo, o driver. O driver é aquele usuário da ponta que sabe o cotidiano, o dia a dia, como melhor dizer sobre como ajustar uma questão que envolva acessibilidade, como ajustar melhor os instrumentos da educação inclusiva. Então, abre um espaço para uma participação plural, e isso tem cada vez mais acontecido. Isso traz uma alegria muito grande. Assim,
existem barreiras, existem ainda compreensões, me permito usar o termo, pré-modernos ainda, são compreensões que precisam de passos, vamos dizer assim, catalisadores desse processo, mas que a gente tem percebido uma evolução. Então, assim, o diálogo com os poderes tem sido bastante construtivo. E vou lhe dizer, Arnaldo, é muito raro você encontrar uma barreira dizendo assim, a legislação inclusiva traz esse elemento, e você receber um não. Você recebe um porém, porque tem uma questão orçamentária, tem uma questão tempo. Então, é necessário e é possível que os ajustes, desde razoabilidade, nas balizas legais, sejam também contempladas no que diz respeito a tempo e aos orçamentos possíveis. A legislação é interessante, aqui a legislação da LBI traz um ponto que é, quando ele fala da acessibilidade arquitetônica, falar calçadas, por exemplo, a possibilidade de eleições de prioridades. Então, é uma inteligência, é uma forma para dizer o seguinte, não dá para a gente fazer uma transformação num piscar de olho, no estalar de dedos. Mas é necessário que eu tenha um processo bem adequado, que eu tenha diretrizes e quais as prioridades que eu vou adotar para enfrentar aqueles centros mais sensíveis de uma forma mais rápida. Bom, pelo que eu posso depreender, há um diálogo receptivo aí, sim, né, sim, entre as instituições. Nós estamos chegando já aqui para o final do nosso tempo. Quando o assunto é bom, assim, o tempo parece que reduz, mas essa é a sensação que a gente tem. Eu quero dar mais uma nota de utilidade pública, é que a CAGES reafirma o papel de liderança em inovação e sustentabilidade no setor de saneamento e tem sido referência para pesquisadores e instituições que buscam conhecer iniciativas de ponta. A CAGES desenvolve vários projetos de inovação, inclusive de energias renováveis e reaproveitamento de resíduos sólidos e da própria água, com as usinas de água de reuso. Paulo, eu quero aqui colocar o microfone para suas considerações finais, porque nosso tempo já se exauriu. Certo. Eu aproveito, né, Arnaldo, como meu último livro, Aves de Retina. Ah, sim. Tá certo? Ótimo. É um livro para quem queira conhecer como é que jovens e adultos, mesmo sem a visão, conseguirão adentrar numa academia de letras que nós criamos, talvez a primeira do mundo, constituída somente de pessoas com deficiência. Nós temos à disposição na nossa biblioteca. Então, quem quiser apoiar esse projeto da academia, né, busca na nossa biblioteca, vai encontrar esse livro. E também, se você quer ajudar o trabalho da Sociedade de Assistência ao Cego, você pode fazê-lo visitando a nossa clínica oftalmológica, fazendo sua cirurgia no nosso hospital. Os recursos que adentram pela área de saúde vai manter toda a filantropia da instituição. Muito obrigado, Arnaldo, por essa oportunidade, por esse maravilhoso observatório. Doutor Hugo, muito obrigado também pela sua participação. Saiba que esse espaço aqui é um espaço para discussão de pautas que sejam sociais e as mais inclusivas possíveis. Muito obrigado. Eu quero agradecer como cidadão, Arnaldo, mas também através do Ministério Público pelo convite. É uma honra poder falar sobre um tema tão importante e tão atual. E parabenizar pela pauta, trazer esse tema em evidência num veículo com tanta potência, que chega a tantas pessoas, para nós é fundamental, porque acelera o processo de transformação cultural que a gente tem falado. Falar mais e falar para mais pessoas, falar para pessoas que têm condição de catalisar e acelerar esse processo. Ficamos muito felizes, Ministério Público honrado com o convite, estamos sempre à disposição. Foi mais uma edição do programa Observatório. Convidando você para se inscrever em nosso canal, dar o seu like, tocar lá no sininho para receber as notificações e até o próximo Observatório, sempre com uma pauta que imaginamos do interesse maior possível do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Até lá.